Esse é o maior pesadelo que você já viu. A distopia transhumana de Blame, que inspirou Matrix. Imagine você estar num lugar onde você não sabe direito por que está lá. Parece uma fábrica, um galpão, um alojamento de operários. Tudo Vazou São Paulo. São Paulo é é isso. muito grande, enferrujado e vazio. Você caminha, caminha e caminha e nunca encontra ninguém. Tampouco o fim disso que parece um labirinto de metal. E o pior de tudo, você ainda não lembra exatamente por que está lá. Isso parece um pesadelo? Então, é mesmo. É que os betinhas têm medo. A Lanox mandou R$ 10. Você esqueceu de pedir pro Joosa cortar aqui, então vou pedir. Joosa, tu poderias, por obséquio, cortar aqui? Mesmo. Só que na real, um pesadelo muito genial. E que se tornou uma obra cult. Cultuada pela galera que curte cyberpunk, horror corporal e megalofobia. Sim, palavra maravilhosa, né? Quer dizer, medo de coisas grandes, de espaços muito grandes. Só que esse pesadelo tem ainda um outro caráter e que diz muito respeito aos dias de hoje, que é a certeza que esse mundo de máquinas automáticas, de robôs, de inteligências artificiais é um mundo que cada vez mais dispensa a própria humanidade. Caso você seja um completo ignorante e não tenha a menor noção do que eu estou falando, o pesadelo que agora eu vou compartilhar com você chama-se Blame. Isso daqui foi adaptado pra anime ou não? Porque se isso inspirou Matrix... Criado por Tsutomu Nihei, ou no sentido original, Nihei Tsutomu, Blame é um mangá que saiu entre 1997 e 2003. Foi? Da hora. Ele também ganhou um anime Bom, eu fui afoito. pela dona Netflix em 2017. E para muitos, 2003. Ele também ganhou um anime pela dona É bom? Netflix em 2017. E para muitos, o trabalho do Nihei Tsutomu é inadaptável. Não rola fazer anime, não rola fazer filme, simplesmente não dá para fazer nada com isso. E o argumento é porque grande parte do barato do mangá está na arte, ou melhor dizendo, na arquitetura. Sim, Blame é um mangá que muito arquiteto adora, justamente porque a ênfase não está tanto na trama ou numa psicologia dos personagens, mas sim no ambiente e no quanto ele é capaz de fornecer sensações para nós, mexer com a gente, nos perturbar. Mas assim, ó, isso não quer dizer que não tem historinha. Pelo contrário, a narrativa de Blame, quando você começa a entender o que está acontecendo, é assustador. Porque vou ser bem franco, falando aqui como uma experiência de leitura. Você, enquanto leitor, demora muito para sacar, para entender realmente qual é dessa história. Ah, é um lugar vazio, outro lugar vazio, personagens que eu ainda vou comentar aqui melhor com vocês que vão para lá e para cá. Só que aí você vai... Cara, eu acho que eu não quero terminar esse vídeo. Nossa, eu vou escamar o Niagara de forma brutal, mas eu não tô querendo terminar esse vídeo, cara. Eu tô querendo ler essa p... Esse aqui é o primeiro vídeo de anime de mangá que tá me puxou a curiosidade de um jeito que eu não quero assistir. Eu tô querendo ler essa p... Mas vamos ver mais um pouco. Vai juntando as peças. E quando quebra Vamos ver. cabeça, quase Quanto que... Primeiro, eu não quero... Eu quero ficar físico. Vamos ver se tem pra vender. completa. É aquele momento que você fica em choque, porque entra em jogo aqui a força da ficção científica, que é de produzir uma aparente janela, falando de um mundo que não tem nada a ver com o nosso, até São quantos volumes? 1 a 6. Vou dar uma pesquisada. que, de repente, a tal da janela se revela um espelho. Era sobre nós o tempo todo. E esse pesadelo, extremamente plástico e belo, é o pesadelo da nossa vida atual. Mas tá muito abstrato. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Sobre o que é a história de Blame. Eu poderia aqui fazer uma explicação cronológica de eventos, que são melhores explicados até mesmo por um spin-off. No caso, o mangá Noise, que saiu entre 2000 e 2001. Porém, se eu fizer isso, eu vou estragar muito a imersão da própria história. Então vamos partir do pouco de informação que a gente tem. Tudo começa com a gente acompanhando um jovem chamado Kili. Ele Acabou de sair a primeira edição, 200 um volume aqui, 6 de junho. Literalmente, alguns dias atrás. Edição pela JBC. Ok, não tá tudo pronto. Eu vou ter que esperar alguns meses pra ler tudo. Tomei no cu. Bom, está nesse lugar que parece uma fábrica abandonada, ou um gigantesco hangar que pode ser de uma base subterrânea ou de uma espaçonave, sei lá, você não sabe bem direito onde é que as coisas estão acontecendo, mas você percebe que tudo é muito amplo e tudo é muito vazio. E Kili acompanha um garoto, algo que se revela arriscado quando um estranho passa por ele. Nesse mundo
raramente a outras pessoas. E Kili acaba sendo agressivo, porque logo percebe que essas tais pessoas são na verdade vidas de silício. Dito de outra forma, um tipo de robô, mas são figuras tipicamente hostis e totalmente desumanas. E dá pra ver aqui a influência de Hellraiser na composição dos monstros, destas vidas de silício. Grande parte do efeito estético de desumanização passa por essas imagens estranhas, agressivas, às vezes até mesmo jocosas, mas sempre ameaçadoras. Caralho. Esse embate só vai piorar, e por mais que Kili lute bravamente, a criança acaba sendo tirada dele. Mesmo com os vilões depois derrotados, Kili reencontra essa criança já numa condição não humana. Ela está passando por algum tipo de procedimento biomecânico e, portanto, a missão de salvá-la deu errado. Notem que essa primeira aventura já dá o tom. Existe uma disputa, e já adianto, vão entrar outros grupos aqui, mas também existe esse ambiente, esse lugar, que vai deixando tudo cada vez mais com cara de um labirinto. É tipo de cyberpunk que é realmente inadaptável. Isso é muito grotesco. De uma masmorra, só que com esse design industrial, pesado, brutalista. E aí você fica pensando, quem é Kili exatamente? E isso é algo que não fica tão claro, tampouco a quem ele serve. O que é facilmente identificável é a sua missão. Kili está Caiu o quê? em busca do Gene Molden. E aí você deve estar perguntando, que diabos é isso? Ao que tudo indica, é algo que apenas Cyberpunk Maze Runner. os humanos podem ter, e que se perdeu, sabe-se lá quanto tempo. Daí que nesse lugar Um vídeo sobre Blame. tão vasto e que é tão difícil de achar alguém, que ele tem a missão de encontrar pelo menos uma única pessoa que seja capaz de fornecer a ele o tal do Gene Molden. Eu poderia dizer aqui que o destino da humanidade depende disso, mas conforme vocês vão ver, Talvez um jogo. Olha, Ornitorrinco. Ornitoincolaringoloche 4 mandou R$10. Canal dessa japa é foda, gosto muito, sobre arquitetura. Ela é meio comunista, mas a qualidade é a mais. Esse mangá aí ela falou faz um tempinho atrás, e adicionou um link. Ok. Joguei aqui, vamos dar uma olhada. Eu acho que eu já vi eu conheço o canal dessa mina. Conheço. Já vi. Eu acho que eu já, inclusive, já vi esse vídeo aqui da Cidade Colmeia. Aham. Não, tava vendo o vídeo de Cyberpunk. Eu assisti um pedaço desse vídeo. Bora ver depois. Bom, ou vou descamar, não sei. Depende do meu humor no dia que a gente for assistir esse vídeo, mas tudo bem. Obrigado, irmão. não tem mais humanidade. O que está em jogo, na verdade, é o destino da cidade. E sim, aqui a cidade é esse complexo industrial, que é difícil identificar o fim. Agora que eu já trouxe pra vocês esse início enigmático, vamos então O único problema desse mangá é a anatomia facial dos personagens. Cada maluco feio que baliza com os monstros de silício. Isso é da hora, não precisa ser bonito. trazer o background, aquele que é explicado só depois que você termina de ler Blame. Mas vamos ser francos, dá uma dimensão completamente nova pra história. Uma coisa que você não entende quando você começa a ler o mangá é que porcaria de lugar é esse? Por que isso é tão grande? E como é que isso consegue ser tão grande? Porque uma coisa que a gente vai... Essa p tá me parecendo... Tá me lembrando a estética do Armored Core, cara. Por algum motivo. O Nioh também. Nioh não, é Nioh. descobrir é que Nier. existem níveis. Inclusive a missão de Kiri começa quando ele precisa partir para os níveis superiores. Ele meio que tem que subir as escadas, os elevadores. E a gente descobre que existem grandes blocos que não têm contato com o bloco ao lado. A divisão se dá por aquilo que é chamado de mega estrutura. Só que Kiri tem uma arma que é muito rara nesse mundo. E que é uma arma muito poderosa, talvez a mais poderosa que exista. No caso, um disparador de radiação gravitacional. Ou seja, ele tem uma pistola que produz buracos negros. E que pode ser regulada na sua potência. Isso é capaz de produzir furos entre as megas estruturas. Só que assim, galera, vamos lá. Quando eu comecei a ler, eu fiquei com a sensação que a principal referência aqui era Metrópolis. E de pronto isso fica um tanto óbvio. Pra quem não sabe, Metrópolis, filme de Fritz Lang, explora um mundo onde você tem grandes estruturas verticais. Inclusive com os ricos morando em cima e os pobres morando embaixo. Mas Eu tô puxando as minhas poucas referências aqui. conforme a história avança, você percebe que não se trata tão somente de subir. A tal da cidade vai se tornando cada vez mais labiríntica. Você vai de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para esquerda, da esquerda para direita. Tudo isso contribui para uma falta absoluta de orientação. Você não consegue se localizar nesse cenário. E é por isso que é tão imersivo, por isso que é tão assustador. Porém você começa a juntar algumas pistas. E uma coisa que já fica um tanto óbvia é que a gente deve estar vendo uma história que se passa no futuro longínquo. Afinal, uma coisa que Blame vai explorar muito é o transhumanismo. Mesmo que Kili seja considerado humano, ele já não é humano, talvez nos termos nossos de hoje. Kili tem uma série de implantes, ele consegue inclusive pelos seus olhos mapear, identificar as pessoas, identificar inclusive robôs. Isso para não falar das tantas vezes Transhumanismo, na minha visão, eu já falei isso já, né? Eu acho inevitável.
Tipo, as pessoas simplesmente vão aceitar esses melhoramentos. Tipo, por que não? Tá, o custo provavelmente vai ser um impeditivo. Mas as pessoas simplesmente vão aceitar. A maior parte das pessoas vão aceitar. Vão querer um olho, uma lente que melhora a sua visão. É um puta pecado? É. Vão aceitar. Muito fácil. A maior parte das pessoas simplesmente vão aceitar. Um braço melhor, uma perna melhor, um coração que bate mais forte. Tipo, imagina o seguinte, você, sei lá, tem um infarto. Cara, eles vão meter um coração sintético no seu peito e você vai viver mais 40 anos. Tá entendendo? Tipo, a vida humana ela vai ser esticada ao seu limite. Por que não? Por que não? Você tá entendendo? Esse é o ponto. As pessoas simplesmente vão aceitar. As pessoas vão aceitar. Tipo, mas você me chama de Teseu, né? Vezes que ele perde um membro, porque afinal sua pistola que produz buracos negros, ela tem um ricochete monstruoso. Várias vezes Killy é jogado pra longe, isso quando ele não perde o braço atirando. E daí vai lá e faz um implante. É quase uma lógica de perder o braço, não tem problema. É só enroscar de volta e liga. E além das vidas de silício e dos... As pessoas estão fazendo... Cara, rapaziada, as pessoas estão fazendo plástica sem pestanejar, cara. As pessoas simplesmente... Meninas de 16 anos fazendo plástica. Tipo, filha, o que você tem pra arrumar, cara? Você tem 16 anos, tá entendendo? Tipo... As pessoas simplesmente estão se modificando. Aqui no Brasil, o Brasil é o país mais... O Brasil é o país mais transhumanista do planeta. O Brasil é o país mais transhumanista do mundo. O Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Beleza? Todo mundo tá se modificando o tempo todo. Eu sei, eu tô forçando a barra no termo transhumanista. Eu só tô falando, tipo, as pessoas já estão dispostas a se modificarem. Ninguém tá nem aí, cara. Ninguém tá nem aí. As pessoas simplesmente... Pessoas comuns. A Cleide que... A Cleide não, né? A Letícia que fez a rinoplastia dela. Cara, se ela tá disposta a passar meses num processo de recuperação, ela também estaria disposta a passar meses no processo de recuperação, sei lá, de um braço, que ela trocar o braço dela por um braço melhor, sabe? Que seja indistinguível de um braço de verdade. Ela faria. As pessoas estão... Cara, as pessoas descartam seus dentes permanentes pra colocar lente, cara, porcelana. As pessoas estão dispostas, cara. É isso. Vocês não perceberam ainda. Tá todo mundo... O nego não tá nem aí, cara. humanos ou transhumanos. É isso. Então, meio que a humanidade já está... Cara, pergunta pra qualquer mulher... Vamos pro lado feminino. Principalmente porque quase as mulheres fazem muitas cirurgias plásticas. Pergunta pra mim, você gostaria de fazer uma cirurgia plástica? Cara, 7 em cada 10 fala, sim, acho que sim. Esse sim, acho que sim é foda. Porque a ideia já tá lá, ela aceita ser modificada. Então, cara... From the moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me. I craved the strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. Acabou, irmão. O nego só quer se modificar. Humanos, coisa que a gente vai ver aqui que tem as mais diferentes espécies ou raças, algumas sequer se reconhecem. Uma vez eu perguntei isso pra minha namorada e recebi uma lista com 10 procedimentos que ela quer fazer em ordem. O Nick Lynch tem razão. O Nick Lynch tem razão, cara. Sendo mais como humanos, tem também outros tipos que vai fazendo As pessoas só querem avançar, mano. a gente começar a entender a lógica desse lugar. Um outro ser Mais bonito, mais magro, mais forte, mais saudável. É só isso que as pessoas querem. O preço que elas estão dispostas a pagar é qualquer coisa, sabe? Porque hoje, a parte do saudável, meio que as pessoas ignoram pela beleza, pela aparência. O saudável é o descartável hoje. Mas em um cenário transhumanista, em que você consegue fazer substituição de órgãos biológicos por órgãos e membros mecânicos, e isso mantém a sua saúde, ou melhor, ela melhora a sua condição física, as pessoas simplesmente vão embarcar, cara. Por exemplo, eu tenho na minha família um histórico grotesco de problemas de coração. Eu sei que eu vou morrer de infarto. Eu sei, eu vou morrer de infarto. Eu vou ter um infarto do miocárdio. Eu vou morrer, sabe? O meu range
entre a minha expectativa, tendo em consideração os meus avós, entre 60 e pouquinhos a 80 anos. Lion Beavers mandou 10. Eu vou morrer nessa janela. Então, mais ou menos isso, eu já tenho um pouco mais de 30 anos pra viver. É isso. Eu tenho um pouco mais de 20 anos aí pra viver. Um pouco mais de 30 anos aí pra viver. Eu sei que eu vou morrer de câncer. Eu sei que eu vou morrer de infarto. É inevitável. Minha família inteira morreu de... Todos os meus familiares vêm morrendo de infarto ou de AVC. Sabe? Então, provavelmente eu vou ter um AVC ou vou morrer de infarto. Eu sei, problema genético. Cara, se surgir um coração sintético, já existe, tá sendo desenvolvido, irmão, manda pra cá. É isso. Óbvio que eu vou aceitar. Um coração que não vai me gerar nenhum problema, eu vou morrer de outras causas. É lógico que eu vou aceitar. Pelo amor de Deus. Na hora. E vários de vocês aí têm problema, vão ter algum tipo de problema familiar que vocês vão... Mano, imagina o seguinte, a sua família inteira teve Alzheimer. Você não estaria disposto a implantar algo no seu cérebro que impeça você de ter Alzheimer? Se você fala não, você é burro. Você não conviveu com uma pessoa com Alzheimer. Pra você falar não. Você definitivamente não conviveu com esse familiar seu que teve Alzheimer. Que é uma doença grotesca. Beleza? Faria de tudo pra curar minha asma. Você tá entendendo? As pessoas estão dispostas. Problemas clínicos. Quando a gente vai pra parte estética, irmão. Melhoramento. Ser não humano que surge são os chamados varredores. Robôs extremamente agressivos, cuja missão é tão somente matar seres humanos. Inclusive, as vidas... Pardo, começa a tomar anti-agregação dupla. Vou anotar essa... Eu deveria ir num cardiologista? Acho que eu vou atrás de um cardiologista. Vou tentar evitar morrer. É isso. Vou tentar morrer tão cedo assim. Eu quero incomodar vocês por por pelo menos 6 décadas. O que vocês acham? 6 décadas? 3 é foda, mas 6 ali é interessante. Vou incomodar vocês por mais 3 décadas. vidas de silício não entendem direito por que os varredores Então, eu já vou pra academia, cara. agem assim. Outro tipo de robô que a gente vê aqui com Eu tenho 7 graus de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu parcelaria uma ótica Kiroshi 86 vezes o cartão. Pardo. Todo mundo dessa cidade sabe que quinta-feira é onde as baladas se lotam de mulheres aristocratas que não precisam trabalhar. É só por isso que eu vou, porque meus amigos solteiros me chamam. Aí eu fico extremamente alcoolizado num dia de semana. Qual é o problema, amigo? Eu venho aqui, por meio desta, anunciar que, infelizmente, não teremos mais lives nas quintas-feiras. Acabei de receber uma mensagem aqui, eu vou ter que cuidar de um parente meu que tá no hospital, beleza? Então daqui em diante, infelizmente, não vai ter mais live na quinta. Beleza, rapaziada? frequência, e geralmente são robôs monumentais, são os construtores. Complicado, mas espero que vocês entendam. Às vezes eles estão inativos, Ou melhor, a live vai acabar meia-noite. A live começa um pouco mais cedo, acaba meia-noite. às vezes eles estão trabalhando e produzindo lugares completamente sem noção, mas enfim, esses robôs estão aumentando o tamanho dessa mega estrutura. Estão fazendo a cidade se expandir cada vez mais. Vocês estão sacando então o que está começando a ficar aqui na cara? Deixa eu tornar mais óbvio. Por algum motivo, que ainda não está claro, mas eu já vou esclarecer, existe toda uma automação que fez com que essa cidade se expandisse, sem qualquer interferência humana, e a própria humanidade se tornou algo marginal nesse lugar, inclusive tendo que se esconder. E aí você deve estar pensando, ok, típica história de máquinas versus seres humanos, certo? Mais ou menos. Nessa cidade também existe um controle, no caso feito por uma agência. Eu vou começar a tomar corticoide, daí vou fazer live de 72 horas, pra compensar daí os meus fins de semana completamente alcoolizados. Moderador. Speedrun de... Vou me cuidar, vou tomar corticoide pra fazer 72 horas de live direto pra ficar muito bêbado nos dias seguintes, é isso. Pronto, vou morrer. Que é basicamente Vou morrer em 6 meses. uma inteligência artificial, ou melhor dizendo, uma série de inteligências artificiais que estão lá para gerir esse lugar. E ali tem algo equivalente a uma internet, uma netsfere, que, curiosamente, os humanos nem sabem o que é. Tem um diálogo que o Kili pergunta para uma outra espécie transhumana se eles têm acesso à internet. E eis que a resposta é: o que é a internet? Aliás, esse senso de Cara, você já pensou que a gente a gente pode chegar em algum momento em que a complexidade da internet será tão grande e a automação dela pode tornar pra gente impossível de compreender como funciona a internet?
Eu tô falando longos períodos de tempo, sabe? A nossa sociedade não. Eu acho que ela vai ter um lento e gradual declínio em questão, porque há um limite de desenvolvimento. Há um limite planetário de recursos, esse é o ponto. É um limite planetário de recursos. Então a gente vai meio que vai estancar, vai travar o nosso potencial e a gente vai acabar diminuindo nossa produção. Pode ser que a internet acabe se tornando tão natural quanto oxigênio e água, e ela se auto-dê manutenção, sabe? Seja com robôs ou com IA. E meio que um input humano desapareça, por algum motivo, sabe? A internet tá no ar. Sabe, você não precisa de cabo mais. A internet existe, ela tá aí. Torneiro Mineiro mandou 10 Olha o torneiro. 14 centavos. Minha bisavó, por parte de pai, tinha e ela tentava me bater, pois além de eu ser endiabrado, ela ainda lembrava de mim. Minhas tias disseram que foram um dos piores períodos da vida delas. Essa doença é triste. Alzheimer é um inferno, irmão. Cara, eu conheço muita gente que tem parentes com Alzheimer. Felizmente, esse é um problema que acomete minha família. Mas é complicado, irmão. É complicado. Não toma corticóide, a tua contagem de leucócitos vai ficar melhor que de White. Caralho. Mas essa é a do Wi-Fi. Irmão, 5G, cara. A internet off já existe. Meio que pode ser que a gente chegue num ponto em que a internet se torna uma commodity tão irrelevante que simplesmente você vai ter acesso à internet, sabe, existindo. E tá no ar, e ela é autônoma, e ela é rápida, e você não precisa pensar nisso. E ela existe, sabe? Você paga como? Não sei. Sabe, a gente pode chegar num ponto em que o trabalho humano já é descartado e você vai viver de renda básica universal. Claramente é isso. É isso que o Sam Altman do ChatGPT fala. A gente precisa pensar em renda básica universal. Cara, a gente não sabe o nosso futuro. Esse ciclo de desenvolvimento e produção humana ainda não esgotou os recursos do planeta, verdade seja dita. Então a gente não sabe exatamente quando que as coisas vão começar a degringolar. Pode ser que já tenha começado já. A gente não vai conseguir perceber. Porque ninguém consegue perceber o fim da sua civilização. Tirando o pessoal da Era do Bronze, eles perceberam. Mas ninguém percebe o fim da sua civilização, o fim do mundo que você vive, sabe? Tem um texto que eu li um tempo atrás, no Substack, ele fala sobre o declínio da civilização maia. Em que momento, tipo, as pessoas que deixaram, sei lá, a civilização azteca, qual que é mais antiga? É maia ou azteca? Os maias são mais antigos. Então, as pessoas falam, tipo, esse texto basicamente trata do seguinte tema. Possivelmente, quando você consegue se colocar no lugar da pessoa que deixou a cidade pela última vez, essa pessoa deixou aquela cidade e aquela cidade acabou. Tipo, você meio que não vai perceber, porque ao longo do tempo as pessoas estão simplesmente indo embora, indo pra outros lugares. Em algum momento aquela cidade pode acabar. Pode ser a cidade que você vive agora. Pode ser a cidade que você vive, os seus netos deixem ela e a cidade que você vive hoje, que é cheia de vida, ela morre. Isso acontece, sabe? É o ciclo natural da vida. Tem um vídeo que eu assisti do Toad Stone que é maravilhoso. Esse vídeo. A guerra que encerrou o mundo antigo. Esse vídeo é um espetáculo. Esse vídeo é um espetáculo. É basicamente contando a última guerra entre o Império Sassânida e o Império Bizantino. Essa guerra, tipo, acaba alguns anos antes da fundação do Islã. É, tipo, basicamente todo esse vídeo gira em torno de uma igreja que foi construída no meio da Anatólia. Essa igreja aqui. Essa última igreja, essa igreja ela foi construída em comemoração à vitória do Império Bizantino sobre o Império Sassânida. Alguns anos depois, o Império Sassânida deixou de existir e o Império Bizantino foi quase varrido do mapa pelo Islã. South, a town grew up around Maran Cathedral. But then borders shifted, and trade routes grew up as Arab and Byzantine raiding. Through the ensuing centuries, as Arab and Byzantine raiding parties passed back and forth to the south, a town grew up around Maran Cathedral. But then borders shifted, and trade routes moved, and the town sank back into the steppes. 600 years of abandonment have drawn the cathedral, brick by brick, down to the whispering grass.
birds call in the dome, and the sun shines through the collapsing walls as the wind pushes and the steppe moves before it. If you enjoyed this video, Meu sonho é visitar essa catedral depois de assistir esse vídeo aqui. Eu quero ir nesse lugar. the wind landscape and the steppe moves before it. Clouds sweep overhead, the short grass bends, and the only fixed points in the rolling landscape are a snow-capped mountain O mundo está cheio de ruínas de impérios que achavam que seriam eternos. and Precisamente. the distant silhouette of Mren Cathedral. As you walk a lonely hour from the nearest village, and wind whirls dust through the whispering grass, details of the cathedral become visible. The conical tower, the lichen-spotted roof, empty windows. At last, clambering over the ruins that surround the church, you step inside. Light spills through a collapsed wall, illuminating a Veja esse vídeo. Esse é um vídeo que eu revisito de tempos em tempos. É o meu vídeo favorito do Tolkien Stone, que é um canal espetacular. Resumo da ópera, o que eu tava falando, tipo, eu não sei, vamos continuar o vídeo. A humanidade completamente alienada da própria tecnologia só aumenta em diferentes passagens. Quando, por exemplo, uma dessas espécies transhumanas comentam que eles têm uma série de textos que vão passando pela retina, dados que servem para mapear aqui e ali. Tem povos que nem ruínas deixam, é só um monte de lixo. É. Colar. Só que eles falam, a gente não entende o que está escrito, a gente não sabe nem mais ler essas informações. Então a gente é dotado de uma série Mais um caso de um vídeo que foi pro caralho, é. de dados que a gente não sabe o que fazer com eles. Essa profusão de informações. Não dá pra saber o fim da sua civilização. Não dá. Você simplesmente não sabe. Simplesmente você vai morrer sem saber, na verdade. Exceto na queda da Era do Bronze, que ali realmente estava bem claro. Acabou. Beleza. Os povos do mar vieram e destruíram tudo. Pronto. Informação que no final das contas se torna completamente inútil, intraduzível, parece falar muito da nossa época, não? Mas enfim, tô aqui situando uma série de grupos, subgrupos, regras, mas eu não estou respondendo a pergunta principal. Que porra é? Acho que a queda de Ur, a capital da Suméria, foi uma das mais emblemáticas da história. Uma cidade com quase 2000 anos de existência foi abandonada depois de saques e invasões. Cara, a queda da Suméria como um todo. É uma história incrível. Inclusive, outra recomendação de canal, além do Toadstone, eu já recomendei ele outras vezes. Aqui. Fall of Civilizations. A queda da Suméria. Mano. Um primor. Controversial document known as the Sumerian King List describes Eridu as the place where the god Enki first decided that a king should rule. Esse canal inteiro impecável. Então, ninguém sabe quem eram os povos, os Sea Peoples, os povos dos mares. Ninguém sabe. É um grande mistério. Só os egípcios conseguiram sobreviver. Kingship from heaven was lowered. Então, vejam, assistam esses dois vídeos aqui. São sensacionais. 2 horinhas que nem passam, irmão. Essa. E a revelação vem mais pro final do mangá. Não é óbvia, mas é assustadora. Grupos, regras, mas eu não estou respondendo a pergunta principal. Que porra é essa? E a revelação vem mais pro final do mangá. Não é óbvia, mas é assustadora. Kili está passando por um lugar extremamente amplo e escuro. E ele encontra uma vida de silício que diz estar mapeando um galpão, um lugar que tem 143.000 quilômetros de diâmetro. Sim, é enorme pra diabo. E sabe o que teria também esse diâmetro? Júpiter. Galera, eu não sei se vocês estão entendendo. A tal da cidade que a gente acompanha é uma esfera de Dyson. E vamos lá, vamos contextualizar. Freeman Dyson, que era um físico e também matemático, bolou a ideia de que uma civilização muito avançada acabaria usando como principal fonte de energia a estrela na qual orbita. Da ideia de que a Terra, num futuro longínquo, uma vez sendo absolutamente avançada, conseguiria construir Olha o mago. Mago Vesuviano mandou R$10. Mago é quinta-feira. Não. Meu bisavô. Cara, você não vazou o Instagram do teu avô, né? Um vídeo seu. Nossa. Caralho, eu tirei esta merda porque tá bêbado, só faz merda. Toma no cu. O avô do mago aí. Justo. Eu espero chegar assim, aos 100 e poucos anos, achando que eu vou morrer com 30.
esferas em volta do Sol, de modo a captar energia altamente avançada, conseguiria construir esferas em volta do Sol, de modo a captar energia, abastecer o planeta e até mesmo expandir essas mesmas estruturas, fazendo do sistema solar um grande complexo industrial. Vocês estão começando a entender? Vamos ver se caiu a ficha. O mundo de Blame basicamente é o seguinte: a humanidade chegou no ponto de construir uma esfera de Dyson que vai do Sol até Júpiter. É um complexo industrial absolutamente gigantesco e que era automatizado, porque não tem gente suficiente para construir galpão por galpão. Só que Algo me diz que não há recurso no sistema solar para fazer isso, mas tudo bem, transcenda. a humanidade perdeu o controle disso. Essa explicação não vai estar tanto em Blame, vai estar em Noise. O que aconteceu foi o seguinte: os seres humanos que eram dotados do gene Molden eram os únicos que tinham controle na cidade a partir da Netsphere. Contudo, um grupo terrorista chamado A Ordem conseguiu hackear as pessoas, porque nesse momento nós já estamos no estágio transhumano, então a gente pode se contaminar com um Segue o roteiro. Cara, eu acho que não existe recurso no sistema solar para você fazer um complexo industrial do Sol até Júpiter. Não existe. Hã? vírus de computador, digamos 99% da matéria do sistema solar fica no Sol, porra. Tem, né? assim, e com isso Sim, tem outros sistemas, mas tudo bem. o gene Molden foi deletado de todo mundo. Ou pelo menos de quase todo mundo. Uma vez que os varredores que estavam ali para impedir invasores não conseguiram mais reconhecer os seres humanos, eles passaram. Existe a ideia de destruir Marte para construir uma esfera de Dyson. Nossa, genial! Vamos destruir um dos nossos alicerces para fazer uma esfera de Dyson. Pô, do caralho. Tipo... Eu tô tentando, a minha suspensão de descrença voltou. Toca o barco. Passaram a caçá-los. E os construtores, sem qualquer tipo de orientação, continuaram construindo, inclusive fazendo megas estruturas completamente inúteis. Essa ordem terrorista acabou com o tempo se tornando as vidas de silício, se entregando completamente ao homem-máquina. Já os humanos que sobraram foram se dividindo, usando a tecnologia a seu favor e produzindo uma série de subespécies. Essa estrutura que eu repito, é tão grande que é até difícil de ter noção. Chega a ser abstrato você imaginar um complexo industrial que é esférico, com uma série de esferas concêntricas e que, repito, vai do Sol até Júpiter, mas não é uma linha reta, sacou? Pelo menos até Júpiter, capaz desse negócio ser até ainda maior. Perceba então como Blame deixa claro ao que veio. Através de muita plasticidade, a ideia aqui é passar esse pesadelo da automação, desse futuro que a gente relega às máquinas, às inteligências artificiais, e que muito facilmente pode se voltar contra nós. Afinal de contas, é um futuro que a gente não faz parte. A gente é completamente dispensável. Mas, gente, essa é a explicação do universo de Blame. Eu nem entrei aqui na história. Vale a pena ainda falar dos personagens, dos dramas humanos, porque ainda resiste alguma humanidade, falar das referências de Tsutomu Nihei e, claro, dar uma filosofada braba, porque esse negócio aqui é um convite a uma viagem muito estranha. Mas antes de eu te conduzir por um mundo que provavelmente vai deixar você sem dormir, ou se você for dormir, era melhor ter ficado acordado, peço que Bom, agora são 2h36 da manhã. você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos seus apoiadores. Tem recompensas bem Esse aqui também. legais, como Não tem recompensa nenhuma, mas me dá dinheiro aí. o grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e Teremos grupos logo. lives aqui comigo. Inclusive, o último encontro do grupo de estudos foi sobre 20th Century Boys, de Naoki Urasawa. Então vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E considere também ser membro aqui no YouTube, por R$ 6,90 ao mês, e ter acesso à Sarjeta Flix, com lives exclusivas a cada 15 dias, mais ou menos, e versões sem restrições dos vídeos aqui publicados. E vire também Sarjeta Plus a mais, com acesso a vídeos 100% exclusivos. O último mesmo foi sobre o quadrinho A Estrada, que também já teve filme. Mas vambora! Acho que já ficou bastante claro o quanto que Blame explora o descontrole tecnológico, ou seja, o quanto que a produção de tecnologia, a promessa de um futuro a partir da tecnologia, é ao mesmo tempo uma imagem de perda de controle, perda de um assenhoramento que a humanidade teria sobre as próprias condições técnicas. Dito de outra forma, nós não somos mais senhores do que a gente cria, mas sim as nossas criaturas que nos assenhoram. Tipo gato, saca? Só que bem pior. Tô falando aqui de um gato high-tech, um gato exterminador do futuro, sacou? Contudo, outro elemento aqui fundamental, que eu acho que ajuda esse tom mais onírico, que dá mais essa pegada de pesadelo, é a perda de memória. Ninguém ali direito sabe por que faz o que faz. O próprio Kili está em busca desse gene Molden. E embora não haja nenhum diálogo nesse sentido, é bem provável que ele não saiba por que ele começou essa jornada, ou mesmo desde quando ele está nela. Inclusive, de novo, vai ser em Noise e não em Blame, que vai mostrar que Kili era um detetive quando ainda havia humanidade. Ele sequer deve lembrar disso. Porém, esse dado é importante porque talvez Kili tenha
muitos anos, provavelmente milhares de anos. E o que restou dele, a partir de uma série de implantes, transplantes, etc., é essa busca pelo gene Molden para salvar o que restou da humanidade. Restituindo o controle sobre essa cidade que... Mano, Matrix é uma bosta. Inspirou Matrix? Matrix é uma merda perto disso, eu tô achando isso do caralho. Não para de se expandir e de exterminar os humanos que sobraram. Tendo o gene Molden, ele pode reacessar a Netsphere e voltar a ter controle. Tipo, Matrix é uma versão bosta disso, basicamente. Sobre tudo. Só que assim, isso tá muito claro pra nós aqui falando, pra ele nem tanto. O começo das histórias de Kili são muito episodiais. Cada capítulo é ele passando num lugar um tanto esquisito. É, Matrix é adaptável, né? Uma que é bastante melancólica é dele lendo um livro. E sim, ele sabe ler, mas ele não entende o que está escrito. O livro fala de terra e ele pergunta: o que é terra? Outra coisa doida nessas tribos ou subtribos transhumanas é que até mesmo o conceito de vida e morte começa a ficar muito difuso. Kili é chamado por alguém ali que está visivelmente alterado para ajudar a salvar uma pessoa. Provavelmente o ente querido para essa pessoa que pediu ajuda dele. Só que esse ser já tá morto. Kili percebe, morreu, já era. Mas o companheiro ali não percebe. Ele não sabe mais a diferença entre um ser humano que está desativado, desligado, como se fosse um robô, e uma pessoa morta. Essa distinção meio que ficou difícil de ter. Outro episódio que também vai acontecer isso um pouco mais pra frente no mangá é que meio que ficou difícil de ter. Outro episódio que também vai acontecer isso um pouco mais pra frente no mangá é que ele vai encontrar um reduto de mulheres. Só que aí que tá, aquele reduto de mulheres, na verdade, são clones. E a mulher original é uma espécie de prisioneira, toda plugada em uma série de cabos, que tá ali só para produzir um clone atrás do outro. Esse é um elemento fundamental aqui na história, porque não tem mais criança. Esses seres transhumanos são imortais em alguma dose, basta eles não serem destruídos. Daí então que a própria ideia de reprodução, de proliferação, de prole, é um negócio que ninguém mais sabe direito também o que é. Inclusive, uma questão fundamental que vai se dar no clímax de Blame tem a ver com gravidez, e que ninguém mais identifica, porque não existe mais pessoas grávidas. A cidade está sempre quente, labiríntica, infinita. Escrito pensando em calor. Passe nas peças, juro, porque senão eu também nem aguentaria. Agora, de volta pro vídeo. Voltando aqui nessas aventuras ou desventuras. Porra, cara, eu tava empolgado, queria entender. Ai, cara, eu vou ter que ler essa porra. Um outro episódio bastante triste é quando ele, na busca por pessoas, vai em direção da metrópole Kato, governada por uma empresa chamada Seidensha. Sim, a gente tá falando de uma cidade onde quem dá as regras é uma grande corporação. E antes de chegar lá, Kili esbarra com um povo que não fala a língua dele, eles não conseguem se entender, é uma espécie de povo indígena e que são chamados pelos outros de pessoas secas. Kili, ao ver uma menina desse povo... Ele não tá passando um spoiler, eu tô simplesmente estou recebendo informações, não tô entendendo, estou curioso e quero ler. Sendo atacada por uma aberração biomecânica, acaba salvando ela. E isso faz com que o próprio povo acabe poupando Kili. Porém, depois que ele pega carona para a metrópole Kato, fica sabendo desse povo e no meio do trajeto é atacado por eles. Kili então se volta contra o próprio povo que ele agora há pouco estava protegendo. E dá pra ver que ele sofre com isso. Ele não queria estar matando as pessoas que ele salvou não faz muito tempo. Mas eles estão atacando, eles parecem hostis, são agressivos. Por quê, né? Kili então finalmente chega na metrópole Kato e aí ele descobre ali no bagageiro dessa nave que ele pegou que a metrópole, principalmente a elite daquela metrópole, se abastece do tráfico de pessoas secas. Eles sequestram, inclusive, aquela menina que Kili tinha salvado. Porque sim, né? Estamos no futuro, há um grande transhumanismo, mas escravidão ainda rola. Kili então percebe a tragédia do seu ato. Ele lutou contra quem estava tentando apenas salvar as suas crianças. E daí então ele resolve do jeito que ele está acostumado a resolver. Ele pega a pistola dele de buraco negro e destrói geral. Um elemento aqui que vale comentar e que vai perpassar a Blame é o horror corporal, body horror, como o pessoal fala em inglês, e que é um subgênero do horror que explora justamente essas formas humanas, ou não só humanas, mas levadas a um limite completamente bizarro. Uma coisa que é muito recorrente em Blame são uma série de monstros que parecem vermes. Ah, pelo amor de Deus, ouvir narração de mangá é coisa de chudra, mano. Não tem condição. Ouvir audiolivro, beleza. Narração de anime, de mangá, vai tomar no... Ou mesmo figuras tudo tem limite. insetoides. E apesar de às vezes... E eu nem ouço audiolivro, eu não sou partidário do audiolivro, eu acho meio chato.
Parecer que é apenas um bicho, no final das contas ainda são máquinas que conseguem produzir tecidos dos mais diferentes tipos, alguns sendo bastante viscosos, sendo bastante nojentos. E esse é um elemento legal porque aumenta a sensação de vastidão, de vazio. Você, pequenininho, nesses lugares grandes, com vermes gigantes devorando você. Em parte isso mexe com o nosso imaginário de se sentir pequeno diante de ameaças. E é por isso que tem tanto filme de monstro gigante, que é uma maneira de a gente processar uma série de fobias a partir de uma nova escala, considerando uma que coisas nojentas, como uma barata, pode ser do tamanho de um estádio de futebol. Porém, esse horror corporal em Blame... Então, eu já falei, pra eu ver essa narração de Berserk, são de 25 horas, não são 25 mil reais, então... Também muitas vezes tem um componente mais erótico. E aqui dá pra ver que a referência principal é H.R. Giger. Muito... Cara, audiolivro é bom pra qualquer coisa. Eu deveria ouvir mais audiolivros, inclusive. Eu iria consumir mais cultura. Mas... conhecido por ser o cara que criou o design de Alien. Mas voltando aqui para a história, Kili acaba se descobrindo no meio de uma luta política. Os operários estão sendo perseguidos pela corporação e eles querem uma revolução. Só que para fazer essa revolução, eles precisam da arma do Kili, coisa que ele não vai... Ah, boa ideia. Caralho, o César... Por que eu não pensei nisso antes? Eu vou ouvir audiolivro enquanto eu leio o livro. Tipo, é bom. Tipo, é a mesma coisa que eu ficar simplesmente ler, mas é interessante. O problema é que eu leio muito mais rápido do que eu escuto, então... entregar. Então no primeiro momento ele arranja treta com os operários, inclusive depois vai parar no esgoto daquela metrópole e vai descobrir uma engenheira-chefe que estava condenada ali, presa naquilo que são seus restos mortais, ainda conscientes, ainda operantes. É aqui que entra a segunda personagem mais importante da história, Sibo, que acaba sendo resgatada por Kili, porque supostamente ajudaria ele a ter acesso aos dados do Gene Molden da cidade, mas que depois se torna uma parceira para todo tipo de aventura. Sibo inclusive consegue reconstituir o seu corpo. Apesar da batalha violenta que Kili e Sibo acabam caindo, eles não conseguem ter acesso a nenhum Gene Molden. Não havia Quando eu realmente tô empolgado, não faço ideia, eu nunca contei. esses dados na metrópole. Que bosta, eu não sei responder quantas páginas eu leio por hora. Então o plano deles é continuar subindo, furar a mega estrutura usando a arma do Kili e com isso ter acesso a uma outra mega estrutura, que teria outras metrópoles, teriam outras cidades, enfim, lá a gente teria mais chance. E é a partir então dessas longas caminhadas, que a história não descreve, mas dá a entender que levam talvez meses, anos, enfim, vai ser a partir dessa jornada que eles vão conseguir então chegar em outra mega estrutura e lá vão conhecer um outro povo, no caso os eletropescadores, descendentes dos plantadores. E aí você está perguntando, quem eram os plantadores? Nem eles sabem. Isso aqui retoma o elemento que eu já falei, essa perda de memória. Ninguém mais conhece a sua ancestralidade, ninguém sabe mais para que serve esse cabo, ou aquele outro cabo, ou esse plug. As informações que eu tenho acesso, nossa, elas são muito úteis, mas eu não sei ler. Ou seja, uma produção imensa de tecnologia, de inteligência, coisas que as Big Techs adoram dizer para nós que é maravilhoso, mas que aqui, você percebe, elas se tornaram inúteis. Eu acredito que esse é o nosso futuro. Não essa loucura, mas eu acredito que esse é o nosso futuro. Nosso futuro vai ser... Nós temos uma tecnologia, nós sabemos reproduzi-la, mas não dá pra entender como ela foi feita. A gente vai chegar nesse ponto. Principalmente com a automação. A automação vai destruir esse link entre o homem e o que ele faz. Eu tenho convicção que isso vai acontecer. Convicção que isso vai acontecer. Certeza. Imagina daqui a, sei lá, 40, 50 anos. 50, não vamos nem 50 anos. Que aconteça a automação completa da produção de, sei lá, os chips que hoje a TMC domina e guarda as 7 chaves, essa tecnologia vaze e eles acabem automatizando 100% de tudo. Não tenha mais um input humano ali. Tudo tá automatizado. Isso vaze por espionagem corporativa, essa informação se espalha e todo mundo começa a produzir de forma autônoma. Tipo, o engenheiro que desenvolveu essa técnica, ele não precisa mais dele. É facilmente reproduzível. E é reproduzido e se torna cada vez mais barato e tipo... Tá, a gente tem a reprodução... Mas a gente não sabe mais como fazer isso do zero. O cimento romano foi perdido. A gente tá prestes a ver isso acontecer, cara. Mesmo. Pô, vamos voltar pouco tempo atrás. A tecnologia das Apollo 11 foi perdida. Não se utilizava. 50 anos sem tocar nessa porra. A tecnologia foi perdida, cara. Beleza? Algo recente. Década de 60. Fogo grego foi perdido.
Cara, a gente vai ver isso acontecer, cara. Engenharia reversa impediria isso? Pode ser, mas e aí? E se não tiver gente capaz de fazer essa engenharia reversa? E aí? Perdemos as caravelas. Os engenheiros de hoje não conseguem reproduzir uma caravela. Tá entendendo? Complicado, cara. Eu acredito que é isso que vai acontecer, sabe? A gente vai conseguir, sabe, tocar produções, mas e aí, como que faz? Ninguém sabe. Servem pra nada, né? E outras, as pessoas acham que engenharia reversa é fácil. Não é fácil. Esse mundo onde seres humanos não conseguem... Histórias da Guerra Fria, irmão. Puxa as histórias da Guerra Fria de equipamento militar que caía na mão o equipamento militar do inimigo caiu na sua mão. Toca essa engenharia reversa. Não é tão fácil assim. Não conseguem mais ter controle sobre absolutamente nada. No tanto que muitos CDs não funcionam mais. Exato, cara. os eletropescadores, eles vivem à margem de uma grande instalação de onde vieram os plantadores. E essa grande instalação tem um texto em japonês na entrada, coisa que ninguém ali sabe ler. Sibo, porém, sabe. E ela fala, o nome é Indústrias Toa. Só que aqui começam os problemas. Durante o percurso em direção aos eletropescadores, Kili e Sibo esbarraram com uma menina que estava sendo vítima dos varredores, daqueles robôs que estão ali para matar qualquer ser humano. E eles acabam, então, acolhendo Sanakan. Isso, inclusive, deixa Kili bastante ferido, e ele vai ser tratado por uma curandeira ali dos eletropescadores. O que eu tô lendo hoje é A Luta pela Supremacia da Europa. Livro sobre a geopolítica da Europa entre 1848 até 1918. Algo que, inclusive, tô lendo tem um tempinho já. Aperfeiçoou a capacidade dele de identificar os diferentes grupos, as mutações. Abre aí, mago. Essa daqui é minha saideira, inclusive. Entender o que ele tá vendo. E aí vem um plot twist de arrepiar a espinha. Porque a tal da menina que eles salvaram, a tal da Sanakan, ela também é uma varredora. E daí eles se deram conta que levaram uma assassina de humanos, a mais poderosa assassina de humanos, no meio de uma aldeia. E aí começa o merderel, é óbvio, só podia acontecer isso. Sanakan se revela extremamente cruel e convoca ainda mais varredores, para simplesmente limpar aquele povo. Já Sibo tem uma ideia, se conectar com um dos construtores. E no final das contas a gente tem luta de mecha, monstros gigantes descendo a porrada. Isso é sempre legal. Seja como for, a alternativa aqui usada para vencer a Sanakan tem a ver com produzir uma sobrecarga, algo que Sibo consegue entrando em contato com a agência moderadora, isso no campo do virtual. E esse detalhe aqui não é um detalhe menor na história, porque o que vai acontecer nesse embate é que os resíduos orgânicos, tanto da Sibo como da O último mangá que eu li, Berserk, tá lá parado, né? Sanakan vão acabar se juntando, de modo que depois Sibo até vai ter uma recaída e ela vai voltar a se transformar na Sanakan, tentando matar Kili. Aliás, esse aqui é um outro tópico que é preciso explicar aqui na história. O mundo da cidade é chamado de realidade fundamental, e por mais que a Netsfere não esteja mais acessível aos humanos, inclusive eles nem saibam mais usar esse negócio, ela ainda, em alguma dose, existe. É por lá que a agência moderadora, toda ela feita por IAs, funcionam. E isso aqui é mais um elemento de confusão mental mesmo na narrativa. Porque vão ter momentos que você já não sabe mais direito se você está na realidade fundamental. Até que ponto você não entrou num espaço de virtualidade. Uma coisa meio Inception, sacou? Só que em vez de ser um sonho ou um pesadelo, são níveis e mais níveis do virtual. A realidade escapa, porque talvez a gente sempre esteja conectado ou ligado a algum tipo de realidade simulada. Sim, a gente acaba naquela clássica pergunta que deixa todo mundo noiado. O que é real, afinal? E se vocês estão vendo aqui semelhança com Matrix, realmente tem muitas. Inclusive no figurino, nessas roupas pretas, estilosas, essas armas potentes, nesse futuro distópico dominado por máquinas em formas de seres nojentos e estranhos. Só que tem um detalhe, né? Matrix, quando saiu, Flame já estava rolando. Então, assim como já dizem que Matrix é plágio de Ghost in the Shell, plágio de Cidade das Sombras, inclusive os dois filmes já comentei aqui no canal, agora dá pra botar mais esse na conta de Matrix. Plágio de Blame. Enfim, pra ser honesto, nem acho que seja o caso de plágio, mas que a direção de... Não é plágio de nada, só é Matrix na versão de tudo isso. De arte pegou referência aqui, eu acho que é bem óbvio. Mas voltando aqui pra história, Kili e Sibo conseguem ajudar os eletropescadores a entrarem dentro das... Esse mangá na mão do Denis Villeneuve fará um filme bom e chato. Nossa, muito chato, mas muito bom. Nossa. Indústrias Toa, que também é um lugar imenso. E lá eles descobrem que tem uma inteligência artificial cuidando de cada nível desse lugar. Ao total, 13 níveis. E no nível 8 tem uma IA chamada Mensabe, e que está indo numa grande guerra contra as vidas de Silício, que também estão lá dentro, querendo conquistar espaço. Mensabe tem uma espécie de guardião, um típico cavaleiro, medieval quase, e que se chama Seu. Sim, Seu. E aí, meu?
Não, é seu. Nossa, isso foi horrível. E seu é só quem restou dos antigos plantadores. Esse povo mítico que deu origem aos pescadores. Eu tô aqui pulando uma série de eventos, mas uma coisa que acontece é que a Mensab teleporta as pessoas, teleporta Kili e Sibo. E aí você diz, bom, ok, começou a ficar muita viagem, né? Dá pra supor que existe a tecnologia de teleporte? Dá, mas eu acho que o que tá rolando aqui é outra coisa. Lembre-se, essa cidade tem uma estrutura gigantesca. E o que eu acho que tá rolando aqui é teoria da relatividade. Conforme os personagens estão diante de algum corpo celeste, Matrix é um aborto da natureza. Basta ver que as diretoras nunca fizeram mais nada que preste. Cara, Matrix é um milagre, porque aquelas duas lá são umas incompetentes do cara. Força gravitacional, o tempo, obviamente, passa diferente. E quando eles se separam, aí mesmo que isso fica mais evidente. Que ele, a partir desse teleporte, vai encontrar uma Sibo alternativa. E aí você vai dizer, tem realidade alternativa? Já não sei se é alternativa mesmo. Às vezes é uma Sibo de um futuro muito distante. Seja como for, ele depois vai conseguir voltar para onde está a Sibo original. Só que a Sibo original informa ele, você ficou fora 10 anos. Algo que para ele não faz sentido, ele sente que não faz muito tempo que ele partiu. E sim, agora tem um Kili e duas Sibo. Algo que não dura muito, porque eles estão sempre lutando, seja com as vidas de silício, seja com os varredores e tal. E a Sibo do universo paralelo, digamos assim, acaba morrendo. A outra Sibo também se fere e usa o corpo da Sibo do outro universo, enfim. De duas Sibo vira uma. Você pode achar tudo isso um detalhe meio confuso, ou até meio idiota, mas repito, no quadrinho isso é muito bom para gerar essa imersão, onde até mesmo a noção de individualidade, nesse mundo transhumanista, é um negócio que não faz mais muito sentido. Eventualmente, corpos se recombinam. Bora, Ponciano. Ponciano 11 mandou R$10. Salve de novo, Renato e chat. Acham Salve, que irmão. valeu a pena? Fiquei jogando Battlefront 2 e fazendo a minha platina de R2 Remake. Não vi o horário e preciso acordar 6h30. It's muito over, mas tô em 76% no R2. Meu nobre, nada é mais saboroso e feliz que você acordar, você ver o sol nascer. Sabendo que você tem que acordar cedo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não é muito legal, não. No dia seguinte, mas é muito divertido. A noção do vai direto, irmão. Vai virado. Manda os Red Bull, irmão. Vambora, é isso aí. eu entra numa profunda crise. Mais uma vez aqui a gente vai ter grandes batalhas e lutas, isso acontece direto aqui no mangá, mas o que é bacana é que o Kili, na busca pelo Gene Molden, finalmente Toma um corticoide e vai trampar. consegue algo. Mensab, a inteligência artificial, explica que ela não guarda nenhum Gene Molden dos humanos que ali viviam, até porque ela transferiu os humanos para outro nível, para eles ficarem protegidos das vidas de silício e dos varredores. Porém, tem um humano ao lado dela, tem um plantador, Seu. É o DNA do Seu que ela disponibiliza. Sim, Mensab pede para que Seu ceda o seu material genético, de modo a investigar se ali resta ainda algum Gene Molden. Kili e Sibo então partem, buscando um laboratório que também fica num lugar muito, muito distante, onde eles podem 2 Monster branco, um pão na chapa, um café com leite, tá renovado. estudar esse DNA. Aqui de novo, as proporções gigantescas ficam mais evidentes. Existem elevadores super rápidos, mas mesmo esses elevadores sendo super rápidos, eles levam dias, meses para chegar de um lugar ao outro. O que não é difícil aqui para os nossos personagens, porque uma vez que eles são transhumanos, eles simplesmente se desligam. Isso vai fazer com que os nossos protagonistas aqui esbarrem com outros novos personagens. No caso do Moshevsky, que é um típico motherfucker, com visual descolado e uma ferida no olho, que fica parecendo um crucifixo invertido. Sério, virou show de heavy metal. E ele é acompanhado por Iko, que é o que tudo dá a entender é que era um parceiro de Domoshevsky, mas que perdeu a sua materialidade e virou tipo um fantasminha. No caso, uma nuvem de informação. O fato de eles serem varredores temporários não faz com que eles se voltem contra seres humanos. Eles são de uma época anterior ainda à informação de exterminar humanos. Daí então que eles conseguem fazer uma aliança com Kili e Sibo, uma aliança que é bem problemática porque ninguém confia em ninguém, mas que serve para proteger, principalmente Sibo, assim como enfrentar as vidas de silício que estão tomando conta daquele nível. Uma das vidas de silício aqui que se torna talvez o Big Boss da história é o Davinello Linvega, que não fica claro o jeito. É o Adam Smasher. É o Adam Smasher purinho. Talvez tão pouco importe. E essa vida de silício quer muito conseguir acessar a Netsphere, quer conseguir ter o controle sobre a agência moderadora. Ou seja, está em jogo aqui uma disputa sobre a cidade. E é muito poética e legal a cena em que o vilão aqui consegue entrar nesse mundo virtual, consegue se deparar
com a agência moderadora. E esse lugar é tão somente um rio que, conforme o vilão tenta entrar, mais a agência moderadora vai aumentando o seu leito. E o vilão entrou lá utilizando o DNA de Seu. Só que assim, galera, agora vem uma pira braba aqui que na real é muito boa. Navini Lulin Vega não consegue tomar o poder da Netsphere. A intervenção no mundo real, na realidade fundamental, do Domoshevsky e do Kili acabam impedindo isso. Mas o tempo que o vilão ficou lá, serviu para ele roubar dados e carregar um varredor supremo, algo que vai se dar no corpo de Sibo. A nossa heroína então vai virar uma vilã. Aí você vai dizer, tá, de novo? Afinal, isso já tinha acontecido com a Sana-Khan, aquela outra varredora. Só que aí que tá, a Sana-Khan agora vai salvar Sibo. Ela reaparece agora a serviço da agência moderadora e quer preservar Sibo. E por que ela quer fazer isso? Então, essa resposta vai ter que esperar 14 anos. Porque no meio dessa confusão, Kili vai parar em outro espaço, que de novo aqui eu não vejo como viagem no tempo, mas sim relatividade rolando. E após o reencontro, o que se descobre é que Sibo colocou junto com o DNA de Seu o seu próprio material genético. E aí rolou um negócio que ninguém mais sabia direito o que era. No caso, uma fecundação. Só que Sibo também era Sana-Khan. Daí que a Sana-Khan está ali a pedido da agência moderadora para garantir que essa nova forma de vida se desenvolva. Esse ser filho de um pai e duas mães. Sacaram então? Nós temos finalmente um embrião. E esse embrião, essa nova forma de vida no mundo onde não nasce mais ninguém, ao que tudo indica, finalmente ele tem o tal do gene Molden. É uma espécie de promessa, de prometido, de assumir o controle de novo da cidade. Eu preciso ler isso. Eu preciso muito ler isso. Eu preciso muito ler isso. Caralho, eu tomei todos os spoilers possíveis e imagináveis, mas eu preciso muito ler isso. Notem que aqui está muito presente também a trama de Ghost in the Shell, onde máquinas visam a sua reprodução. No caso, uma reprodução humana. Só que no caso de Blame é mais confuso, porque você tem a junção de um humano com uma máquina e uma transhumana. A busca por salvar essa esfera traz essa imagem grotesca de uma gravidez num corpo esquelético e mecânico, vai fazer com que emerja a figura de um varredor exterminador de primeira classe. Nome sofisticado, né? Mas basicamente é o robô mais filha da puta que você pode imaginar. O ser mais poderoso, que tá ali para garantir que os seres humanos morram e que também nenhuma vida venha a nascer. Sibo e Sana-Khan morrem nesse processo. Kili resiste e consegue salvar o orbe. O que é dito aqui é que esse embrião só consegue se desenvolver estando num lugar seguro, longe de qualquer tipo de contaminação. Algo que nunca é bem explicado, mas dá a entender que tudo começou lá atrás porque alguns humanos estavam contaminados, então eles se separaram, outros que podiam ter controle sobre a cidade, enfim. Daí que tudo deu errado. Então precisa de um lugar seguro, descontaminado e que precisa ser nos limites da cidade. Repetindo, uma cidade que tem o tamanho do sistema solar. E com isso a gente se dirige ao final de Blame, que é bastante poético. Kili cada vez mais consegue ir para o limite da cidade. Uma jornada que aqui não fica clara, mas provavelmente pode ter levado séculos. E esse limite são imagens abstratas, são figuras oceânicas. Pela primeira vez a gente está vendo uma vegetação que parece mesmo vegetação. Será que esse fim da cidade é a Terra? Não faz sentido, a Terra está lá no meio. Ou seria talvez um planeta oceânico, um satélite? Enfim, difícil dizer. Mas ele consegue chegar no fim da cidade e o embrião finalmente começa a se desenvolver. A última página de Blame, a gente vê Kili ainda dando tiro pra lá e pra cá, e atrás, uma criança, vestindo uma roupa para não se contaminar. Ou seja, a luta continua. Nasceu talvez o Salvador, a Salvadora, mas ainda os perigos são muitos. A conquista pela cidade não acaba aqui. É muito interessante como Blame consegue levar a fundo o gênero do cyberpunk, esse mundo de baixa qualidade de vida e alta tecnologia. Aqui nesse caso tão alta, mas tão alta, que o senso de referência, seja geográfica, seja existencial, foi completamente perdido. Uma outra coisa também que ajuda a dar o climão de Blame e tornar tudo isso mais envolvente é essa interioridade absoluta. E nesse sentido aqui eu não consigo deixar de pensar no filósofo Gottfried Leibniz. Para tentar aqui dar uma explicação sucinta, Leibniz vai defender que o universo é formado por mônadas, substâncias simples, que são fechadas em si mesmo. Elas não têm janelas, não têm porta, e cada uma dessas substâncias são como que espelhadas. Elas não têm uma essência, elas têm uma percepção. Cada substância consome. Não, Shimohara tá assim. Que gente bom. Tá ligado? Ele tá queimando as calcinhas que ele comprou essa semana. Uma percepção do universo. Para trazer aqui uma imagem que o próprio Leibniz usa, cada gota do oceano traz consigo um oceano. O lance é que as mônadas são uma interioridade absoluta. Nada que é exterior as afeta. Todas as percepções que ela multiplica se dá por uma força interior. Porra, parte, toma todos os donates de hoje, dá 50 conto. Eu mandei o vídeo da China. Espelhamento, por esse desdobramento em si mesma. Parece muita viagem, né? Mas voltemos para Blame. A esfera de Dyson que a gente vê aqui
que constrói essa cidade, em muito é a imagem dessa interioridade que não acaba e que a partir de todo um automatismo, onde humanos não têm mais nenhum controle, vai multiplicando essas perspectivas que são todas fechadas, enclausuradas, nesse universo que não tem mais lado de fora. Nesse sentido, então, Blame perturba até mesmo a noção fora e dentro, que são coisas que a gente usa para se localizar no espaço. No mundo de Blame, assim como na mônada de Leibniz, não existe o fora. Faz talvez nem sentido pensar nessa dualidade. Você está sempre dentro, só existe o interior, e de lá não tem como escapar. Mas aí talvez você diga, tá, mas essa esfera de Dyson também não é infinita. Sim, meu amigo, mas talvez ela seja tão grande, mas tão grande, que mesmo você sendo um transhumano que dura séculos ou mesmo milênios, talvez você não consiga jamais chegar no fim, porque os construtores estão expandindo ela mais rápido do que você possa chegar nos confins dela. Sacaram? É uma interioridade suprema, assim como dos pesadelos. Não tem como você sair de lá. Considerando esse apelo por uma fantasia onírica, ou seja, por um pesadelo, vale perceber o quanto Tsutomu Nihei também bebe num outro grande quadrinista, criador também de fantasias oníricas muito poderosas, no caso Moebius. Inclusive tem uma página em Noise que é simplesmente igual a uma outra página que o Moebius fez, que traz o Batman. De certa maneira, considerando os mundos fantásticos que Moebius soube criar, o que Nihei fez foi pegar tudo isso e dizer: vamos botar aqui um tempero de cyberpunk. Mas não esse cyberpunk cuja plasticidade é agradável, tipo um Blade Runner que é muito bonito. Não, eu quero uma plasticidade que ainda é bela, mas é profundamente perturbadora. É angustiante. Você, enquanto leitor, se sente preso numa armadilha. Mesmo depois de terminar a história, não tem saída. Repito, não existe o exterior. Não tem como você escapar disso. Não é por acaso então que Blame se tornou esse grande clássico do mangá e que muita gente diz que não dá para adaptar, porque a força tá nessa geografia, nesse cenário. E vamos combinar, Tsutomu Nihei não é um grande desenhista de personagens. Até uma coisa que às vezes é um pouco complicada é que todo mundo tem a cara meio parecida. Agora, na construção de ambiência, de climão, ele realmente é um dos melhores. E aí eu fico pensando, sei lá, tão somente um cenário de CGI, vamos supor que a gente faça um live action, talvez isso não tenha o impacto que em termos gráficos tem. Dito de outra forma, então, temos aqui um Absolute mangá. Quanto ao anime, você... Eu também não faço a menor ideia de como adaptar isso. Se fosse o Villeneuve, ia ser um brutalismo, tudo meio sem detalhes. Pariu, como que faz uma merda dessa? Ser honesto, não vi. Então se você viu, diga nos comentários, diga o que achou. É bom ou é uma merda? O anime é bom ou é ruim? Cobre tudo? Quanto ao anime, vou ser honesto, não vi. Então se você viu, diga nos comentários, diga o que achou. Quanto ao mangá, Blame, ele saiu aqui no Brasil pela editora JBC em 10 volumes. Volta e meia eles republicam, e você consegue achar alguns números mais fáceis do que outros. Enfim, eu recomendo. E aquela... Eu vou ir atrás. Busquem sebos, em lojas de quadrinhos, mas forem pela Amazon, usa o nosso link aqui que ajuda muito. Sugiram que outras obras cyberpunk que prenunciam esse mundo de inteligências artificiais e robótica que vai destruir com a gente e tal, que eu posso comentar aqui. Aliás, um vídeo que também a galera às vezes está me pedindo é o esculacho que eu ainda quero fazer em Matrix. Porque sim, eu acho que Matrix merece um bom de um esculacho. Enfim, surgiram aí... Matrix é uma... Eu realmente, eu assisti Matrix e... Eu assisti Matrix não uma, nem duas, várias vezes. E tipo, cada vez que eu assisto eu fico mais assim... Tipo, é profundo como um pires. Matrix é profundo como um pires. Tipo, e eu realmente... Eu entendo o hype, mas... Dá topa cara. Matrix é bem... Mas Blame eu vou ir atrás. Eu vou ter que ir atrás. Bom, anyway. Leiam. Tomaram todos os spoilers possíveis, mas eu acho que isso não vai atrapalhar ninguém, porque eu vou dar uma chance também. Então, é isso. Toca o barco.